Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Repórter Bandeirantes. Reportagens, entrevistas, comentários e projeção dos fatos com credibilidade. Apresentação: Milton Cardoso. Pois bem, meus amigos, olha, abandonado pelo PT, Eduardo Cunha, que é um malandro, né? Aqui entre nós, é um cafajeste, né? Detonou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Fez isso num instante em que a Lava Jato exibe as entranhas da República. O Produto Interno Bruto, o PIB, aponta para um derretimento de mais de 3% em 2015. A inflação disparando, o desemprego bate em 10% e o governo celebra como vitória a aprovação no Congresso Nacional, vejam só a gravidade disso, de uma proposta que o autoriza a fechar as contas do ano com um rombo de 119,9 bilhões no lugar do prometido superávit de 55,3 bilhões. Olha, eu tenho 58 anos, eu nunca vi no planeta, e olha que eu acompanho como jornalista tudo que acontece. Claro que as coisas às vezes passam alguma coisinha assim batida, mas eu nunca vi um país comemorar, um governo comemorar um rombo de 119,9 bilhões e fazer festa. Eu nunca vi isso na minha vida. Muita gente se pergunta, vereadora Mônica Leal, quando começa o caos? A má notícia é que o caos já começou. A boa notícia é que, diante da tragédia Pino, o país tem a oportunidade de se reinventar. Caos não falta. Dilma não precisou da oposição para chegar ao caos. Até porque essa oposição é muito fraca. E é comprometida com a disfarçatez também. A dona Dilma desfrutou do privilégio de escolher o seu próprio caminho para o inferno. A presidente costuma dizer: ninguém vai tirar a legitimidade que o voto me deu. Engano, dona Dilma. Há na praça uma pessoa que parece decidida a transformar em problema aquela que havia sido eleita como solução dos 54 milhões de brasileiros que lhe deram voto em 2014, o ano passado. Sabe quem é? Chama-se Dilma Rousseff. A responsável pelos atentados cometidos contra a legitimidade de Dilma Rousseff. Hoje um outro nome para o erro. Depois de liberar seus operadores políticos para providenciar os votos que salvariam o mandato de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, Dilma foi desautorizada pelo seu próprio partido. O partido decidiu o seguinte: vamos salvar o PT e que se dane dona Dilma. O PT concluiu que o resgate cobrado por Eduardo Cunha para engavetar o impeachment era caro demais, até para um partido que se tornou amoral. Diante do fato consumado, Dilma faz pose de valente. Nas suas primeiras reações, ela disse que jamais cedeu a chantagens. Prepara uma aparição em público enrolada na bandeira da legalidade. Sustenta que não há razões para o impeachment. Em privado, auxiliares da presidente ruminam o receio de que a deterioração da economia devolve os brasileiros às ruas. Reconhecem que o governo bateu nas fronteiras do imponderável. Olha, meus amigos, esse cafajeste chamado Eduardo Cunha vinha dizendo aos aliados que não cairia sozinho. Ambicioso, ele quer levar junto ninguém menos do que a presidente da República.
E o petismo não pode nem reclamar. Foi com Lula que Eduardo Cunha plantou bananeira dentro dos cofres da Petrobras. E aí eu pergunto assim para você que está aí do outro lado do rádio, para as minhas convidadas, as nossas convidadas, quem enganou quem? A pergunta que não quer calar. Fala-se do PT e do governo, porque o presidente do partido, que para mim é um imbecil, chamado Rui Falcão, manifestou-se pela abertura de processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, mas aí o Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, em nome da presidente Dilma, determinou que os companheiros absolvessem o presidente da Câmara. Tudo em função do poder de Cunha para engavetar ou dar início ao processo de impeachment contra a presidente Dilma, ou da prerrogativa do PT de decidir sobre o processo contra Eduardo Cunha. Eu assisti, sabe, com náuseas, até tomei uma caixa de água de coco para não passar mal, a última reunião do Conselho de Ética, e eu lembrei do episódio do cidadão, sabe, doutora Cristina, que de noite colocou 2 grilos numa caixa de fósforos, apostando que na manhã seguinte a caixa estaria vazia, porque um dos grilos comeria o outro. E o outro comeria o um. Raras vezes se tem visto chantagem igual. Tanto a presidente quanto ao deputado interessava livrarem-se do julgamento parlamentar e da perspectiva da cassação. Não lhes passou pela cabeça saber se havia culpa nas acusações feitas a ambos. Quer dizer, pouco lhes importou se Dilma contrariou a lei de responsabilidade fiscal e pedalou, ou se Eduardo Cunha recebeu propina nas negociatas na Petrobras e se mentiu afirmando não possuir contas na Suíça. O fundamental para eles era escapar da perda de mandato. O povo brasileiro, a inflação, o desemprego, a recessão, que vá para o quinto dos infernos, povo brasileiro. Tu tem a mesma que pagar a conta dessa gentalha. Porque você botou essa gentalha lá. Quanto ao PT, indaga-se, mentiram os deputados comprometidos com a condenação do parlamentar fluminense? Ou mentiram os deputados empenhados em salvá-lo da sombra da cassação, hein? Em qualquer das hipóteses, fica muito mal o partido, como ficam pior ainda o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. Eu vou dizer para vocês aqui, fosse realizado um plebiscito e a imensa maioria da população, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, optaria pelo afastamento de Dilma e de Eduardo Cunha, se fosse possível com a realização de novas eleições gerais. Sei lá quem vai de candidato. Até o Marronzinho, acho que daria para ir naquela eleição que foi de 1990. Sonhar não está proibido, viu? Apesar do risco do pesadelo maior, da alforria de ambos. Enquanto isso, eu digo isso com tristeza, um país com as dimensões, com 205 milhões, maior país da América do Sul, que foi submetido ao constrangimento em 1991-92 com impeachment e agora volta a ser jogado no constrangimento. Multiplica-se o desemprego, elevam-se os impostos, tiram os direitos sociais e a inflação atinge patamares incontroláveis. As greves paralisam atividades essenciais e até a natureza tem se mostrado cruel, viu? O 2015, para quem conclui não ter havido ano pior do que este agora se encerrando, melhor aguardar 2016, viu? O PSDB continua devendo o tal plano de recuperação nacional. Os tucanos têm lá as penas marcadas e grudadas na testa do Eduardo Cunha. Plano Nacional, já chamado de Plano Conceição, aquele que se subiu, ninguém sabe e ninguém viu. De que forma, hein? Os tucanos combateriam o desemprego, reduziriam os impostos e a inflação, aumentariam os direitos sociais e impediriam as greves, hein? Pense nisso também.
Conter a natureza é que parece difícil. O povo brasileiro não suporta mais. Eu digo isso com convicção também. O povo brasileiro não suporta mais tucanos e petistas que nos últimos 20 anos destruíram sonhos, projetos, qualidade de vida e comprometeram o presente e o futuro do maior país da América do Sul. É uma vergonha o que esses políticos canalhas, cafajestes, corruptos, fisiológicos, mentirosos fizeram, estão fazendo e ainda continuarão fazendo, sim. Farão, digamos assim, com o nosso Brasil. Pergunta que fica aí para você do outro lado do rádio. Até quando, hein?